Olá, caros e queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula um pouquinho diferente, em razão do convite que eu recebi para participar deste debate político que acontecerá no Unisal com os candidatos a prefeito de Lorena. Esse debate está acontecendo na sexta-feira, a partir das 19 horas, e onde eu estarei presente participando então deste debate entre os políticos, representando então o nosso Unisal, tá certo? Então, por conta disso, resolvi gravar este vídeo até para não desampará-los, não deixando aí vocês ficarem sem nenhum conteúdo. Então, por isso nós teremos uma aula um pouquinho diferenciada hoje. Tudo bem? Pessoal, na aula passada nós comentamos acerca aí dos conflitos de competência. Vimos todas as espécies de competência e depois nós adentramos então no conflito de competência. Quando que ocorre um conflito de competência? Vamos apenas relembrar, tá certo? Este conflito de competência sempre acontece quando dois ou mais juízes se declaram então competentes para julgar aquela determinada demanda, tá certo? Da mesma forma, acontece quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes para processar e julgar aquela demanda. E por último, nós temos uma terceira possibilidade, que é quando dois ou mais juízes eles decidem não reunir os processos, não apensar aqueles processos que têm uma conexão entre eles. E aí, por conta disso, nós temos então um conflito de competência. E aí, logicamente, que como eu explicava para vocês na aula passada, este conflito sempre será julgado por uma instância superior. Só que pode acontecer deste conflito estar também relacionado com um juiz que não possui a investidura trabalhista. Se ele então não possui a investidura trabalhista, e há também um conflito aqui com aquele juiz trabalhista, então diante de uma situação dessa, eu não posso então privilegiar aquele juiz que não detém de competência trabalhista para que, por exemplo, o Tribunal de Justiça julgue. Da mesma forma, eu não posso privilegiar o juiz trabalhista para que o Tribunal Regional do Trabalho julgue aquele conflito. Porque, como eu já disse, né, tornaria-se suspeito diante de uma decisão emanada aí pelo Tribunal do Regional do Trabalho ou então proferida pelo juiz, pelo desembargador aí do Tribunal de Justiça. Logicamente que teria uma suspeição, né, diante de uma decisão como essa. Então, para evitar essas situações, nós temos as regras que são colocadas pela nossa própria legislação, determinando de quem é a competência para julgar esses conflitos. E aí nós começamos a falar da competência, primeiramente, do Tribunal Regional do Trabalho. E aí, até na aula passada, eu coloquei para vocês uma situação que é muito típica e é fácil de vocês conseguirem aí entender aquela situação. Quando eu tenho o TRT, nós vamos então denominá-lo como se fosse a mãe de todas as varas do trabalho, né? As varas do trabalho são os seus filhos, aquelas varas do trabalho no qual estão vinculadas ao mesmo TRT. Então, quando nós falamos, por exemplo, do TRT da 15ª região, nossa região aqui está inserida neste TRT. Então, Lorena, Guará, Aparecida, Cruzeiro, Pindamonhangaba, Taubaté, São José dos Campos, todas essas cidades, essas varas do trabalho estão vinculadas ao mesmo TRT, que é o TRT da 15ª região. Havendo um conflito entre estes irmãos, imaginem vocês dois juízes que se declaram incompetentes para processar e julgar aquela demanda. Exemplo, uma incompetência territorial. O juiz do trabalho de Lorena se declara incompetente e remete então aquele processo para o juiz do trabalho de São José dos Campos. E o juiz do trabalho também de São José dos Campos se declara incompetente para processar e julgar aquela demanda.
Diante de uma situação dessa, onde eu tenho um conflito instaurado entre dois juízes do trabalho da mesma região, cabe ao próprio TRT julgar aquele conflito, ou seja, a mamãe desses filhinhos que ficará então competente para processar e julgar esse tipo de conflito. Nós temos também a justiça comum que possui uma investidura trabalhista, que possui uma extensão da jurisdição trabalhista. Vocês sabem muito bem que isso pode acontecer. E quem que deu essa jurisdição, emprestou essa jurisdição trabalhista? O próprio TRT, no qual essa justiça comum está vinculada. Então, nós dávamos até como exemplo nas aulas anteriores de que, Bananal ele estaria então investido da jurisdição trabalhista, o juiz comum, né, de Bananal estaria então investido dessa jurisdição trabalhista, através do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região. Nós podemos então fazer uma associação de que este juiz estadual que possui a investidura trabalhista, ele seria então um filho adotivo deste Tribunal Regional do Trabalho, tá certo? E aí, havendo um conflito entre este juiz juiz estadual que detém uma investidura, uma jurisdição trabalhista, juntamente com aquele juiz da vara do trabalho, ou seja, aquele filho legítimo e aquele filho adotivo, tendo então um conflito entre eles, cabe ao próprio Tribunal Regional do Trabalho também resolver este conflito. Então, como que nós podemos fazer uma associação a essa questão para que vocês possam entender e nunca mais errarem? Ou seja, havendo um conflito entre os irmãos legítimos e entre os irmãos legítimos com o irmão adotivo, sempre a mamãe que irá julgar essa espécie de conflito. Tudo bem? Então não façam nenhuma confusão nessa situação. É simples de vocês entenderem, para que vocês depois, no momento que caia uma questão como essa, um problema como esse, vocês identifiquem facilmente. Poxa, peraí, eles são irmãos, eles estão vinculados ao mesmo TRT, então, sendo irmãos, eu vou sempre pedir para que a própria mamãe possa decidir acerca deste conflito. Tá legal? Então, fazendo essa associação, fica mais fácil para que vocês possam, então, entender. Tá legal? E aqui, pessoal, nós temos que apenas entender uma situação de quando acontece um conflito de competência envolvendo uma vara do trabalho com aquele juiz estadual ou federal que não possui a investidura trabalhista, que não detém da jurisdição trabalhista. Diante dessa situação, não cabe levar até o Tribunal de Justiça para julgar. Também não cabe levar ao Tribunal Regional do Trabalho para julgar, porque aí nós estaríamos diante de uma suspeição da decisão proferida por esses tribunais. Então, diante disso, eu vou para aquele que é neutro na situação, que é o Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? O STJ, ele irá então julgar este conflito de forma imparcial. Tudo bem? Beleza? Deu para recapitular a nossa aula passada? Acredito que vocês conseguirão lembrar de tudo isso e, dentro das anotações de vocês, de repente anotar algo a mais que nós falamos hoje. E aí, pessoal, nós temos a partir de agora as regras do TST. Vou fazer também uma analogia para que vocês possam entender e não ter dificuldade para responder aquelas questões que porventura vocês encontrem, seja na minha prova, seja em provas e concursos aí por fora. Tá legal? Quando que o TST ele é acionado para processar e julgar aquele conflito de competência? Pessoal, todas as vezes que nós tivermos aqui em discussão dois TRTs distintos, vejam, de repente o TRT da 15ª Região está em conflito com o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Ambos estão no estado de São Paulo. Pode acontecer?
Pode. Vou dar até um exemplo para vocês. Imagine um sindicato que entende que ele está vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e distribui o seu dissídio coletivo neste tribunal da 15ª Região. Mas aí o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região fala: não, a sua territorialidade está vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e não na minha. E aí ele remete então o processo lá para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Mas quando o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região ele se depara diante daquela situação, ele se diz: não, eu não sou competente para processar e julgar isso. Seria dele mesmo, lá da 15ª. Então nós estamos diante de um conflito entre tribunais distintos. Diante de uma situação dessa, claro, da mesma forma, pessoal, esses tribunais são filhos de quem? Do TST. Do TST. E aí então cabe ao TST discutir então e julgar este conflito. Pessoal, outra situação que nós temos, quando acontece então um conflito de competência entre varas do trabalho de regiões distintas. Vou persistir nesse Tribunal Regional do Trabalho da 15ª e da 2ª Região. Vamos dar um exemplo. O trabalhador ele realizou atividades em várias localidades, inclusive aqui em Lorena e em São Paulo. Nós sabemos que diante de uma situação dessa, a corrente moderna vem entendendo que ele poderia protocolar a ação em qualquer uma dessas duas regiões. Mas, por conta do seu domicílio, ele prefere então protocolar aqui na vara do trabalho de Lorena, que está vinculado ao Tribunal Regional da 15ª Região. Mas o juiz singular, o juiz da vara do trabalho daqui de Lorena, ele é suscitado a declarar a sua incompetência relativa territorial e ele acolhe aquilo, remetendo o processo lá para São Paulo, onde a vara do trabalho de São Paulo está vinculada ao juiz do trabalho, ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Veja que o conflito não é entre tribunais, mas entre varas do trabalho de tribunais distintos. Quando eu tenho essa situação, eu não posso enviar para o TRT da 2ª Região, porque senão irá privilegiar aquela vara do trabalho de São Paulo. Da mesma forma, eu não posso encaminhar para o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, senão ele aproveitará para puxar um pouco daquilo que é necessário para a vara do trabalho de Lorena. Ou seja, a sua sentença, a sua decisão, ela é suspeita. Então, diante de um conflito como esse, para que não haja suspeição, varas do trabalho de regiões distintas, cabe ao TST julgar este conflito. Tudo bem? Tranquilo? Não é difícil, pessoal, mas vocês precisam começar a fazer essa associação entre filhinhos, filho adotivo, o filho legítimo. Daqui a pouco nós estamos falando, como agora, né? São primos, porque eles são vinculados a TRTs distintos. Então aqui nós temos uma briga entre primos, que não cabe a mamãe da vara do trabalho da 2ª Região julgar. Não cabe também a mamãe do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgar. Cabe quem? Lá para a vovozinha, o TST, exatamente, é ele que irá então julgar este conflito que ocorre então entre dois primos. Tudo bem? Tranquilo? E por último nós temos aquela situação também que quando acontece um conflito de competência entre um tribunal regional do trabalho de uma determinada região e a vara do trabalho de outra região. Pode acontecer? Pode acontecer.
Então imaginem vocês aqui a vara do trabalho de Lorena entrando em conflito com o Tribunal Regional do Trabalho da segunda região. O Tribunal Regional do Trabalho da segunda região entra em conflito com a vara do trabalho da 15ª região. Ou seja, completamente distintos também. Não pode o próprio TRT julgar da mesma forma como não cabe a vara do trabalho remeter para o seu tribunal para que ele possa julgar. Então, diante de um conflito como esse, eu vou remeter então este conflito para o TST, para que ele possa julgar. Vejam, pessoal, quando que o TST entra em ação? Sempre quando as regiões são distintas no conflito. Sempre que o conflito envolver regiões distintas, eu irei acionar o TST. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Isso não tem dificuldade. Vocês precisam fazer essas analogias, fazer essas associações, para que isso possa, então, ficar mais fácil de vocês entenderem e não decorar. Não decorem, porque vocês podem, uma hora ou outra, serem pegos de surpresa por conta de uma situação atípica. Tudo bem? E uma situação interessante, pessoal, que é importante falar para vocês, é que pela súmula número 420, não existe conflito de competência, não existe conflito de competência entre um tribunal superior e um tribunal inferior. Então vejam, aquele Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região não entrará em conflito com a vara do trabalho, por exemplo, de Lorena, que está vinculada a este tribunal. Ou seja, a mamãe não briga com seus filhos. Conseguem entender? Conseguem fazer essa associação? Então, sempre que há, então, um conflito ali existente entre varas do trabalho distintas, entre TRTs distintos, eu tenho a solução fácil. Mas quando há uma possibilidade de conflito entre um TST e TRT, eu jamais terei essa espécie de conflito, porque não existe de fato. Um TRT com uma vara do trabalho a ele vinculada, também não há essa espécie de conflito. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso que vocês precisam entender quando nós falamos do TST. E agora a regra do STJ. Regra do STJ é tão fácil quanto. Quando que o STJ entra em ação? Pessoal, guardem isso com vocês. Regrinha de ouro. Sempre que houver no conflito a presença de um juiz ou tribunal que não está investido de jurisdição trabalhista. Sempre que houver no conflito um juiz ou tribunal que não detém de competência jurisdição trabalhista. Então é simples. Vamos aos exemplos. Pessoal, um TRT está em discussão com o Tribunal de Justiça, está em conflito com esse Tribunal de Justiça. O que eu tenho que imaginar? O Tribunal de Justiça não tem investidura trabalhista, ele não tem jurisdição trabalhista, está em conflito com o Tribunal Regional do Trabalho, opa, não vou nem pensar duas vezes, é o STJ. Um conflito existente entre uma vara do trabalho e um juiz estadual ou federal que não detém também de jurisdição trabalhista. Da mesma forma, STJ. Outra situação, o TRT com o Tribunal Regional Federal, que não detém jurisdição trabalhista. Diante dessa situação, logicamente, STJ irá julgar o caso. Juiz do trabalho e um Tribunal de Justiça, ou juiz do trabalho e o Tribunal Regional Federal. Ou seja, sempre que houver então um conflito envolvendo
um juiz do trabalho, um tribunal regional do trabalho e um juiz comum, ou então um tribunal que não tenha jurisdição trabalhista, este conflito será solucionado pelo STJ. Tudo bem? Então, observem sempre isso. Se ele detém de jurisdição trabalhista, ele é o filho adotivo, tá? E aí vai ficar lá do lado do irmão legítimo. Tranquilo? Agora, se ele não detém de jurisdição trabalhista, é um juiz não investido, eu devo considerá-lo realmente como um estranho. E aí, sempre que houver, então, um conflito com este tribunal ou juiz, seja ele estadual ou federal, este conflito se remete ao STJ. Tudo bem? Deu para entender a regrinha do STJ? Nada difícil, né, pessoal? E agora, por último, que é muito simples, é nós entendermos quando que o STF ele entrará em ação. Quando que um STF entrará em ação? Outra regrinha muito simples, muito simples. Sempre que houver no conflito a presença do TST. Sempre que houver no conflito a presença do TST. Havendo a presença do TST no conflito, seja com quem for, eu remeterei então ao STF. Por quê? TST é o órgão máximo, acima dele somente o STF. Somente o STF. Então, todos os exemplos que vocês identificarem que o TST está envolvido no conflito, solução única, STF. Tudo bem? Tranquilo? Acredito que não tenha dificuldades mesmo, mas eu gostaria que vocês revessem, inclusive, o vídeo, façam as anotações de vocês, leiam o livro, peguem uma doutrina aí do Mauro Schiavi, do Bezerra Leite e façam então a leitura também de vocês. Mais do que isso, que eu acredito que funcione muito bem, é vocês fazerem os desenhinhos no caderno de vocês. Quando que o TRT entra em ação? Próxima página. Quando que o TST entra em ação? Próxima página. Quando que o STJ entra em ação? E por último, quando que o STF entra em ação? E aí vocês fazendo essas associações com aquele filho legítimo, com aqueles irmãos que são vinculados ao mesmo TRT, com aquele filho adotivo, com os primos, fica muito mais fácil de vocês entenderem todo este conteúdo. Vão por mim. Não queiram decorar. Decorar não vai dar certo nessa situação. Vocês vão acabar se perdendo no momento que houver, então, uma questão, um problema para vocês resolverem. Tá certo? Pessoal, agradeço por demais aí a participação e o entendimento de vocês quanto a essa situação atípica também que foi passada a mim, mas espero que vocês se dediquem da mesma forma como se nós estivéssemos tendo a nossa aula aqui ao vivo. Tá legal? Eu vou deixar então uma atividade lá para vocês, também um pouco diferenciada, para que vocês possam então realizar essa atividade e depois vocês me entreguem para que possa então computar como presença na aula aqui da nossa sexta-feira. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima semana aí. Valeu. Tchau, tchau.